Você pode não acreditar, mas eu já fui viciado em futebol. Não tinha hora, não tinha local. Onde havia uma possibilidade de jogar uma pelada, lá estava eu. Eu não me profissionalizei porque na minha adolescência, na cultura batista da cidade onde eu morava, crente não podia ser profissional de futebol. Meu pai até permitia que eu jogasse futebol na rua, nos campos de várzea, mas ter uma chuteira era impensável. Vocês não imaginam, e somente os mais antigos vão se lembrar disso, quando foi lançado Quixute. Quixute era uma versão da Conga, que era uma marca conhecida ou posteriormente, modernamente chamado de tênis. Era uma versão de Conga de cor preta com cravos de borracha. E quando eu pude comprar o meu primeiro Quixute, foi uma conquista simbólica, porque você podia usar Quixute, mas não podia usar chuteira. Era coisa de crente, né? Então, jogar com camisa de jogador de futebol, disputando um campeonato, mesmo que fosse entre bairros, nem pensar. Eu participava das disputas escondido, saía de casa escondido e ia jogar bairro contra bairro. Já mais velho, mas ainda na adolescência, eu racionalizei e passei a priorizar os cultos, as partidas de futebol aos domingos, para justificar que eu não podia ser jogador de futebol, porque a minha prioridade era a igreja. Foi dessa maneira. Então, eu já fui viciado em futebol. Eu já fui torcedor fanático de futebol. No final da década de 70, o Santos do Pelé, que era meu time de coração, ele resolveu vender um centroavante, que só quem era muito antigo vai se lembrar disso, que era um jogador chamado Toninho Guerreiro, centroavante. O Santos vendeu para o São Paulo. Quando meu primo me deu a notícia, eu chorei. Eu chorei por conta dessa venda. Eu nunca aceitei que o Santos vendesse o craque centroavante que jogava ali ao lado de Pelé. Então, eu era um torcedor viciado. Eu não era só um jogador viciado, mas eu era um torcedor viciado. Eu descobri que eu amadureci a minha relação com o futebol quando, muitos anos depois, e para você perceber que não faz tanto tempo assim, o Náutico, eu já morava no Recife, o Náutico tinha um jogo com o Santos na Vila Belmiro. E se o Náutico perdesse o jogo, ele cairia para a Série B. Observe, o Náutico nem era o meu time de preferência no Recife. Meu time de preferência no Recife se tornou o Sport, não é? O Náutico nem era. Mas pela primeira vez na vida, eu me vi torcendo para que o Santos não ganhasse de um outro time. Por quê? Porque a minha compreensão de futebol amadureceu. E aí eu consegui superar a visão de mero torcedor. Eu consegui entender como é que as coisas funcionavam no mundo de futebol. Então, mesmo o Náutico não sendo o meu preferido em Pernambuco, pensar em futebol por outros ângulos significou superar a compreensão do futebol como um torcedor. Foi um sinal de que eu havia compreendido muito do que há por detrás do empreendimento futebol. E a partir daí, eu passei a deixar de fazer escolhas apenas com base na condição de torcedor. Então eu continuo gostando de futebol, continuo brincando sobre futebol, mas hoje a minha visão do futebol já não é mais uma visão pura e simples de um torcedor, mas de uma pessoa que compreende todo o empreendimento, o que representa isso do ponto de vista da política, o que representa o futebol do ponto de vista da economia, o que representa o futebol do ponto de vista do lazer. Ou seja, eu passei a ter uma macrovisão do empreendimento futebol. Então, diferenciar jogador de torcedor foi essencial. Quando eu aprendi que uma coisa é ser torcedor, outra coisa é ser jogador,
foi uma mudança de paradigma na minha vida. Nessa ocasião eu conseguia compreender que para torcedor a única razão do futebol é a diversão. E então ele quer que o seu time vença para poder zoar com a cabeça do seu colega, com o seu amigo no dia seguinte. Não é só o prazer da vitória do futebol, mas a toda aquela zoada que tem depois do futebol. Agora, o jogador de futebol não. Para o jogador de futebol, o futebol é mais do que diversão. No primeiro momento era até diversão, mas depois que ele se tornou um jogador profissional, ele começou a compreender que jogar futebol era a garantia do dinheiro de cada dia da mesa dele, era a garantia da casa dele, da habitação, era a garantia de um transporte digno para ele, era a garantia de segurança, etc. Então, por essa razão, o jogador de futebol profissional, ele não age como torcedor. Ele pode até torcer por um time, mas se esse time não paga o melhor salário para ele, ele vai embora, ele não hesita. Ele não vai deixar de vencer o seu time. Ele pode até deixar de comemorar um gol que ele faz contra o seu time, em respeito. Mas ele não vai deixar de fazer o gol contra o seu time se o time dele precisa do gol dele para vencer. Você consegue perceber a diferença entre ser torcedor de futebol e ser jogador de futebol? Então, aqui é que chega o ponto. Quando eu digo que eu não sou torcedor de política, mas eu sou um jogador na política, é porque eu consegui compreender que da política a minha vida depende. O salário que eu recebo não depende só da generosidade dos membros da igreja que eu sou pastor. Depende também das condições de vida desses membros para que eles tenham uma renda melhor, para que eles possam contribuir melhor para a igreja que eu faço parte e assim eles possam me dar uma prebenda melhor. Então, a vida do pastor também depende da política. Né? Eu sou pastor, mas para eu conseguir aprovar uma reforma no templo que eu sou pastor, eu dependo da política de quem faz a lei dos bairros da cidade, quem define o que nesse bairro pode ser feito e o que não pode ser feito naquele bairro. Por detrás está a política. Então, como jogador da política, eu fui descobrindo que eu preciso avaliar, primeiro, o que é que eu ganho e o que é que eu perco com as minhas escolhas. Quando eu escolho candidato tal, ou candidato do partido tal, ou candidato da ideologia tal, o que é que eu ganho com essa escolha? Eu também preciso avaliar quem ganha e quem perde com as minhas escolhas, porque eu tenho consciência que eu não sou um torcedor do Partido dos Trabalhadores ou do Partido Liberal. Eu não sou um torcedor da direita ou da esquerda. Eu sou um jogador que depende do jogo da política para que eu possa ter melhores condições na minha vida econômica, na minha vida religiosa, na minha vida de segurança. Então, quando eu vou escolher, eu não escolho como torcedor, eu escolho após avaliar, primeiro, o que é que eu ganho, o que é que eu perco com as minhas escolhas. Segundo, quem ganha e quem perde com as minhas escolhas. Eu voto em partidos de esquerda, por exemplo, hoje, porque eu construí conhecimentos sobre relações humanas. E como essas relações humanas provocam efeitos na economia, na religião, na segurança, no transporte, na saúde. Então, por essa compreensão eu voto, mas eu não hesitaria, e não hesitei, e não hesitarei em criticar os que me representam, mesmo que eles forem de partido de esquerda, de ideologia progressista, se estiverem jogando contra mim, ou se estiverem jogando contra os que eu elegi para estar ao lado. Eu resolvi, como eu não jogo sozinho, e aprendi isso jogando futebol, que futebol é um jogo de equipe, não é um jogo isolado, eu resolvi jogar ao lado das pessoas empobrecidas. Eu resolvi jogar ao lado das minorias que são marginalizadas, que são desrespeitadas em seus direitos. Eu não sou contra as pessoas enriquecidas. Eu não sou contra as pessoas que são, abro aspas, cidadãs de bem na sociedade, como se costuma dizer. Eu não sou contra elas. Eu apenas quero que as pessoas empobrecidas,
que as pessoas marginalizadas, desrespeitadas em seus direitos, elas tenham o mesmo tratamento, as mesmas oportunidades, a mesma dignidade. Então, na política, eu não sou torcedor da direita, do centro, da esquerda ou do partido A ou B. Na política, eu torço por quem administra e legisla em favor do império da justiça nas relações interpessoais e sociais, em favor da dignidade na renda justa e igualitária para todos, em favor de educação, saúde, segurança, transporte, enfim, digno para todos. Na política eu não sou torcedor, na política eu sou jogador. Se quem me representa não joga bem em favor dos meus ideais, eu faço campanha contra. Eu faço campanha contra e faço campanha a favor. Tem uma outra questão, porque eu não trato política como torcedor. Eu trato política como jogador, mas sei que o lugar para jogar política não é o púlpito da igreja. O lugar de jogar política é na consciência de cada pessoa no seu dia a dia, é no respeito mútuo. Então, o que eu aprendi é que eu não sou um jogador, eu não sou um torcedor de política, eu não sou um torcedor de partido, eu não sou um torcedor de ideologia, eu sou um jogador. Se aquele que se diz de direita ou de esquerda, desse ou daquele partido, não votam em favor daquilo que eu acredito para melhor, daquilo que aquelas pessoas que eu estou ao lado precisam, eu não vou votar como torcedor, eu vou votar como jogador.